Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Astros Futsal. Hoje com meu amigo Igor aqui, meu grande parceiro. Fala aí, Igão. E aí pessoal, tudo bem? Mais um episódio e hoje nós temos aquele grande convidado, aquele cara que sempre está conosco ali, junto no dia a dia, nos problemas, nas facilidades. Nas soluções? Nem sempre. Tiagão. Salles, seja muito bem-vindo, Tiagão. Olá a todos, prazer estar aqui novamente e tamo junto. É isso aí, Tiagão. Pessoal, chama a vinheta. É isso aí, pessoal. Vamos hoje falar um pouquinho mais de futsal com o nosso coordenador, Thiago Salles. Thiago Salles. E aí, Thiagão, como é que estão os nossos garotos da iniciação, que agora passaram aí a primeira fase do campeonato? Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi esse primeiro semestre aí com os meninos. Depois nós vamos pra base, né? Falar um pouquinho da base, né, Silvio? Vamos falar de Campeonato Paulista, os playoffs e depois vamos pro estadual. Então, falando um pouquinho da iniciação, nosso primeiro ano, ressaltando isso novamente, né? A gente estava contando aí que algumas categorias tivessem mais êxitos, outras ainda precisam de muito ajuste, mas hoje as nossas categorias aí 10 e 9, né? Principalmente a 10 surpreendeu muito a gente. Hoje eles conseguiram ir para a prata, né? Então é um feito enorme para um primeiro ano, né? Eu que vivencio bastante tempo, sei que para ir para uma prata é bem difícil com equipes já estruturadas e já dentro do cenário, né? Sub-9 também conseguiu um feito bacana também, se classificou. E o nosso Sub-7 e Sub-8, por mais que as nossas categorias ainda que sofrem mais por ser o primeiro ano, né? Mas elas, graças a Deus, conseguiram entrar aí nesse mata-mata. E acho que dentro do nosso contexto geral aí da iniciação, eu acho que dentro dos percalços aí que a gente teve, acho que deu tudo certo. A gente sempre ressaltou que seria difícil no começo do projeto, na nossa primeira reunião. Nunca falamos e nunca a gente ressaltou que seria fácil. Não seria fácil, de jogo difícil, atletas também ainda precisando de muito desenvolvimento, de ir nos jogos pela primeira vez e vários problemas, mas creio que todo mundo acho que conseguiu entender e comprar a ideia. Então hoje a gente pode falar aí que a iniciação para um primeiro ano e a gente ainda nem fechou. Acho que aí deu 6 meses, eles conseguiram aí um feito enorme, que é conseguir classificar todas as categorias. Acho que isso é um feito bacana. Até se a gente buscar aí outros times que começaram, a gente vê aí que eles não conseguiram, acho que, levar tanta categoria assim que nem eles fizeram, né? Então a gente conseguiu fazer um feito assim grande, junto com o apoio do Indiano com a estrutura, né? O Astros aí também, a nossa parceria aí com os professores, com a diretoria e com nossos parceiros aí por trás também. Então, creio que a iniciação aí, ela conseguiu um êxito enorme e seguimos em frente agora para os mata-matas. O que vier agora eu posso dizer que a gente vai batalhar bastante, né? Vamos batalhar bastante, mas sabendo que a missão foi dada e a gente cumpriu, independente se sair ou não. Creio que vai ficar aquela sensação boa de ter competido e ter chegado no nível mais alto. Então, esse é meu resumo aí da iniciação. Missão dada, missão cumprida, Igor? É isso aí. Ou se alcançou a meta, tem que dobrar a meta agora? Ano que vem dobra a meta, né? Meu Deus. E, Thiago, eu não sei se você também teve essa mesma impressão, mas
essa primeira fase foi uma fase bem disputada, né? Bem trucada as equipes, né? Assim, os adversários bem pesados, assim. Nossos meninos jogou... Ó, os primeiros jogos ainda tava se conhecendo, mas depois ficou num nível, assim, de jogarem de igual para igual, né? Sim, sim. Até vou falar algumas coisas aqui que às vezes os pais eles querem muito já ver resultado, né? Só que o resultado ele vai dentro do processo, né? Então, hoje a gente pode lembrar um jogo aqui no CTC Vila Ema, Sub-8, né? Nosso Sub-8 fez um jogo memorável. Foi meninos que tinham medo de colocar a cabeça na bola, colocou e a gente surpreso, competindo, roubando bola na primeira linha. Era um negócio e aí os pais, tipo, brilham os olhos. Só que a gente tem que lembrar que são crianças, né? E aí já no jogo seguinte já não se viu mais isso. Então, a gente vê essas nuances que tem, né? Então, a gente teve muitos jogos difíceis e muito altos e baixos. Então, assim, às vezes não deslumbrar, né? Às vezes acho que aquele jogo deslumbrou muito para a categoria Sub-8. Mas aquele foi uma amostrinha de onde que pode chegar. Então, o que você falou foi uma chave bem difícil, né? Sub-10 com também em jogos importantíssimos, eles conseguiram também grandes resultados. E sabendo, ó, esse time eu quero empatar, esse time eu quero isso. E nosso Sub-7 também tem um outro jogo também que foi memorável, que a gente estava ganhando de 1-0. E um jogão, os meninos chegando. Nosso ginásio. Exatamente, foi um jogo e de repente no finalzinho, Dois detalhes. dois detalhinhos ali mudou. Então assim, a gente vê o trabalho, a gente vê o quanto que é difícil. Só que para quem conhece sabe que não dá pra gente manter uma constância que nem as outras equipes, é muito diferente. Pra gente manter uma constância precisa de tempo, precisa de trabalhar e tudo mais. Então, o problema é se não tivesse isso. Acho que se não tivesse isso, acho que a gente poderia estranhar e falar, poxa, mas não teve nenhum jogo que a gente bateu firme. Então, todas as categorias eu consigo pontuar aqui um jogo que a gente foi e aí mostrou o que você falou. De uma chave difícil, de uma chave que muitas equipes tradicionais, né? Acho que foi uma equipe... O primeiro time, né? O único time que era o primeiro ano da chave, né? Ou tinha mais algum time que era... Acho que aqueles bom de bola lá. Também era Isso, o que primeiro foi o primeiro o ano. ano deles? Foi, e Isso, é então, esse jogo que ele fala que o Sub-8 que foi... o Sub-8 jogou bem. Mas olha, um jogo memorável pra mim, assim, do 10 e do 9 foi no nosso primeiro jogo em Santos, contra o Brasil. Ali os meninos fizeram eu acreditar. Falei, meu, não acredito que eles estão jogando assim. Sim, Lembra? A gente sim. foi sem pretensão. Brasil de Santos? Sem pretensão nenhuma e saímos de lá, eu acho que 2 empates, né? Isso. Os meninos empates. jogaram muito, muito. Aí dali que parece que virou a chave. Sim, concordo. Ali Aquele jogo virou a chave para as duas equipes. É porque foi uma viagem, né? Se a gente colocar na conta, foi uma viagem, foi um ginásio diferente, foi um clima Um piso que diferente. escorregava muito. Exatamente. Então a gente vê tanta coisa assim para os meninos ter entregado o que entregou. E o mais gostoso daquele jogo, é nós que chegamos lá sem muita expectativa do resultado, eu e o Igor na arquibancada e a torcida acaba. Porque no último lance, foi o Sub-9 ou Sub-10, Foi. o Sub-9, se não me engano, Foi o pegou a Sub-9. bola, acho que era o Gui, não lembro quem era que tava, pegou a bola e tava indo pro gol, eles acaba, porque a gente ia virar o jogo. Sim. Foi sensacional. Não, mas se eu não me engano, nesse jogo, a gente tomou um gol, empatamos, viramos o jogo e no final a gente tomou um empate, aí os meninos foram buscando e aí Acho que acabou. foi 10 isso, se eu não me engano, né? Não, foi no 9. 9 mesmo? Foi no 9. Nós viramos, então. Nove buscou o jogo ali inteiro. E assim, eu acho que tá sendo um ano bom para nós. Eu vejo muita evolução nas quatro categorias de iniciação, sabe assim, do jeito que tava cru o projeto e hoje você vê assustando. A verdade é essa, o time assusta hoje, Sim. sabe? É aquela questão de que, além da gente ser uma equipe nova,
uma das coisas que eu falo também até em reunião, a gente também está dando, ao mesmo tempo que os atletas estão dando oportunidade, a gente está dando oportunidade para eles, porque às vezes muitos não foram aprovados em outros clubes, tudo, e a gente tá dando uma oportunidade, e eles estão dando para a gente, então é aquela troca. Sim, concordo. Então eu creio que a gente ao mesmo tempo está ajudando os atletas e eles estão nos ajudando, porque hoje a gente não pode mentir que hoje a gente... Pô, tem um moleque X, tem um Y, tem um H, ou melhor, não. Acho que foi o que eu sempre falei para eles, é que a gente precisa ter o trabalho em grupo, né? Precisa ter o trabalho em grupo. Então, até quando apareceu assim, a gente começa a pontuar quando a gente fala assim algumas coisas, que quando apareceu um menino X, que todo mundo falou, caramba, ele é bala, ele joga muito, só que ele não cumpriu a questão da falta, ele não vai jogar, porque... O nosso foco por não ter jogadores assim, tipo, jogadores X, nossa, aquele canhotinho joga demais, aquele fixo, não. A gente tem meninos ainda que estão numa fase de entender o campeonato, entender os tipos de treino. De evolução, né? Isso, entender todo esse aspecto. E aí eu falei pra eles, e é o que eu penso, é o time inteiro, não tem um. Não, eu Então, acho legal uma coisa bacana, Thiago, sim, que é assim, eu acho que nós três aqui conseguimos fazer uma integração muito boa e ter o mesmo posicionamento disso que você está colocando agora, porque nós sabemos que na posição que o nosso time está hoje, acaba chamando atenção e outras pessoas nos procuram. Só que nós tivemos a maturidade de, sabendo que nós temos ali alguns atletas que ainda estão em evolução e que às vezes não estão preparados para estarem nos jogos constantemente, nós não vamos deixá-los de lado. Porque nós tivemos outras oportunidades de termos colocado para dentro do nosso time outros atletas que vieram e se destacaram, e nós juntos decidimos, não, nós não vamos colocar, porque se colocar mais esse daqui, a gente vai ter que deixar os outros atletas de lado. E se eles deram a oportunidade para a gente não pode deixar de manter a oportunidade para eles. Eu acho que isso é uma coisa que você, como coordenador, tomou uma decisão muito sensata e nós apoiamos isso daí, certo, Igor? Certo. Não, e outra coisa bem bacana, referente a esse comentário que o Thiago fez, pra você ver, né? A transparência, uma conversa, o que dá. Eu lembro desse caso, a gente conversou com os pais, na verdade, veio procurar nós para perguntar o que estava acontecendo, e a gente conversou, teve uma conversa franca e você viu que deu certo. A gente não precisou brigar ou nada. Foi uma conversa e deu certo. Todo mundo entendeu, até nós também. Os pais entenderam. E para nós também, eu acho que tanto para o Thiago como para nós como time, a gente vê esses meninos, a gente não sabe como que vai ser o futuro, mas ver um menino desse disparar num clube profissionalmente, eu acho que vai ser um orgulho para todos nós de falar que esse menino jogou com a gente, começou com a gente, sabe? Então, sem sombra de dúvidas. E uma coisa legal, né, que assim, o que vocês comentaram agora é que nós éramos dois times da mesma chave, que é o primeiro ano na Federação Paulista, né? E o nosso sub-9, por exemplo, ficou em 9º lugar. Nós nos classificamos como cabeça de chave da bronze, correto? Não, mas a gente ficou, se eu não me engano, tanto o 10 quanto o 9, a gente ficou várias rodadas classificado na prata, e o 9 foi até o último jogo. Não, foi até o último jogo. Até o último jogo. exato. O último jogo, o 9 desceu por 1 ponto e o 10 se manteve por 1 ponto na prata. Mas assim, foi bem disputada a chave de grupos que a gente tava. Foi bem... essa que é a ideia no que eu tô levantando. Foi bem tese, disputado. que é assim, para um primeiro ano nosso, nós temos toda essa desenvoltura com o nosso time. E ficar ali já, né, no primeiro da bronze, ou seja, a gente ficou, na verdade, na metade ali da colocação, né, dos 16 que tinham na chave, e vamos disputar a bronze no sub-9 e a prata no sub-10. Então, acho que é um resultado muito importante para nós. Nós,
da diretoria, estamos de parabéns com isso, mas também temos que agradecer aos nossos atletas e aos pais que se empenharam muito nesse primeiro semestre, né? Ô, Thiago, você tinha alguma expectativa quando começou ou não? A expectativa do Thiago era que a gente ia ficar lá na Diamante. Chegou a ter ou como que foi? Não, expectativa tinha. Sempre as categorias maiores já são meninos já meio que já jogaram tudo, né? Alguns não jogaram, mas a expectativa grande sempre foi no 10, né? O 10 veio muitos meninos que, às vezes alguns que não vivenciaram o futsal, mas habilidade pra caramba. Outros vivenciaram pouco, mas veio. Então, assim, 10 eu vi que tinha uma qualidade que dava para buscar alguma coisa ali. O 9 foi se construindo ao longo do tempo, né? Foi chegando algumas pecinhas, foi chegando alguns meninos que já conheciam um pouquinho do campeonato. Os que a gente já viu que tinha um potencial, deu um salto assim grande, né? E aí foi bacana, aí começou a estruturar. O 8, ele tá começando agora, né? O 8 era, como o 7 e o 8 são crianças ainda mais novinhas, né? Então a gente entende ainda que tem que se trabalhar mais com eles, né? E depois da pandemia, essas categorias, elas ficaram muito fracas. Então 7 e 8, assim, são meninos aleatórios que você consegue pegar e até alguns clubes estão sofrendo por não ter meninos ali que sabe já desenrolar. Então a gente tem que desenvolver. Então o 7 e o 8 eu esperava o que acontece hoje, né? Que ainda tá na fase deles. As derrotas estão sendo mega importante para eles, mas como a gente pontuou antes, teve jogos importantíssimos que vai ajudar no desenvolvimento. Mas o 10, assim, já foi uma coisa esperada, que eu já esperava, e o 9 foi uma constância que aconteceu. Acho que foi mais ou menos isso daí. Thiago, e agora um detalhe, assim, foi o nosso último jogo, né, contra a equipe do Gremetal. Na categoria sub-7 nós tivemos eu considero um momento histórico para nós, tanto como comissão técnica e diretoria, que esse jogo a gente teve uma estreia de um atleta, se eu não me engano, é o atleta mais novo tá federado. E assim, você vê que o menino entrou com vontade, hein? Foi surpreendente. Não, ele... Foi surpreendente, que a gente não tinha visto, né? Um treino antes. Não, a gente não tinha visto. Ele tava na escolinha treinando. Isso, estava na escolinha. Ele fez um treino antes Ele fez um treino. Ele só. fez um treino, verdade. Um treino antes da federação. E aí a gente via que ele pulava, ele corria para um lado para o outro. E a gente já falou, pô, é uma coisa boa, né? Porque nessa idade ele pega e trava, né? Tipo, o que eu vou fazer? E às vezes vê os meninos com mais qualidade, aí às vezes acaba tipo, pô, porque vocês devem saber um pouquinho disso. Você ficar num bobinho e você ficar correndo atrás da bola e você ficar uns 5 minutos sem pegar, você não vai ficar bravo? Ah, como fica? Não tem como. Você para, fala, não quero mais brincar. Você imagina eu com esse Não, então, formato você já aqui. desiste, fala, ó, parceiro, ó, o que eu tenho que pagar aqui, ó, pago o meu e já era, tchau. Então, assim, ele não tocou na bola, assim, mas ele ia pra cima, ele foi, acho que... Isso daí foi surpreendente, isso daí me deixou assim... Quem iniciou a partida foi ele. Exatamente. Iniciou a partida, ele pegou bola na saída, que o goleiro Tirou uma bola do gol. Tirou a bola do gol. Exatamente. Então, assim, ele não tinha desenvoltura ainda pra, né, acompanhar a bola, mas eu acompanhei um pouquinho do jogo lá, foi... Sim. O Thiago, Aí o jogo surpreendente. ele já começou a... E eu acho que foi o atleta mais obediente que você teve, né? Exatamente. Você via que ele prestava atenção em tudo, cara. Em tudo. Você explicando, pegava a prancheta, ele ficava ali. Só faltou ele pegar alguma coisa e começar a anotar. É bem Fazer isso. anotação também. Não, e o Thiago falava assim, só fazia assim, ó, com o dedo ele ia, já Ele subia. ia, Fazia assim, ele exatamente. ia. Foi o atleta mais obediente que eu vi até hoje. E tudo isso é criação, né? Então, parabéns pros pais aí que hoje em dia, assim, encontrar uma criança tão centrada ali, da idade que tem, poxa vida, espero que seja um atleta nosso por bastante tempo, né? Não, na teve uma iniciação. hora, eu acho que foi no... Espero não. Isso. Já deixa logo um recado. Então, ó,
já sabe. Pode deixar o É recado. nosso. O contrato já tá chegando aí, Sedex. Já Não, tá chegando aí. E assim, foi um tempo técnico. Você via que os atletas que já estão jogando há mais tempo, na explicação, olhando para outro lugar, e ele ali Prestando atenção. prestando centrado. atenção Sim. em Mas tudo. eu acho que na questão dele, cara, nós estamos falando aí do Thomas Marrone, né? Ele já viu o irmão, ele pega aquilo ali como um ponto de referência, um benchmark, né? Então, o irmão dele é referência. Ele vê o que o irmão faz, como faz, escutando você, na hora do tempo técnico, prestando atenção, e ele sempre tá lá em cima prestando atenção nisso daí. Sim, Então ele vê, ele chega e vai fazer igual, entendeu? E até fez melhor. exatamente. E um ponto, né, que a gente tava pensando... Eu, por exemplo, tava pensando muito na segurança dele, né, no jogo. E aí a gente tá com o nosso estagiário aí pleiteando pra tá assumindo o sub-7, né? E aí ele tava ali mais à frente, eu tava fora. Aí teve uma falta, que aí eu acho que outro time pediu tempo. Aí eu virei assim pro treinador e falei, pode tirar ele da barreira, não vai ficar na barreira não. Tá doido se uma bola dessa bate nele. Aí eu tirei ele da barreira, né? Falei, ó, você fica aqui quietinho. E aí teve o chute e tudo, então assim... eu comento isso porque é uma questão que a gente também tem muito cuidado com isso, né? Sim. Então a gente faz as coisas com segurança, porque como a gente precisava, porque pelo menos ele jogasse um período para nos ajudar, então foi exatamente isso, totalmente com segurança, que a gente sabe que a mãe ficou, eu olhava lá pro arquibancada, a cara da mãe apreensiva, assim, tipo, olhando, rindo, assim, ai que legal, mas tipo, meu Deus, então assim... Foi uma questão que a gente também toma muito cuidado com essa questão da segurança. Então, isso foi uma das coisas que... Não, e ela eu recomendou, viu? É. Porque antes o Davi jogar, que é o do Sub-10, que é o irmão, eu tava na arquibancada ali, ela falou assim, cuidado com meu filho, hein? Exato. No meio desses meninos grandes, né? E você viu que o menino tirou de letra. Não, Exato. mas aquele ali é uma figura, né, cara? Inclusive, nós já chegamos a mostrar a imagem dele aqui no nosso podcast já. Cara, que aquele ali é uma figura, fazendo careta. Meu Deus. Ele é Carismático. sensacional. É muito carismático. Mas, show, temos aí um ponto muito positivo do nosso primeiro semestre. Nossa iniciação, que eu espero que vão nos dar muitos frutos aí para essa próxima etapa que nós temos aí da federação. E é isso, Thiago. Nós temos agora a nossa categoria da base. Já foram 4 etapas aí, 4 jogos aí, né, com a categoria da base. Estamos indo para 5ª etapa. O que você está vendo aí da nossa categoria base, sub-12, 14, 16, nossos atletas do 18? Queria que a gente pudesse saber um pouquinho sobre isso, pudesse dar um feedback para nós e até mesmo para os pais, né? Porque eu já escutei o pessoal, mas não teve ganho ainda, não alcançamos a vitória, todo mundo preocupado. Eu falei, gente, calma. Nosso primeiro ano na federação. São 3 jogos, estamos indo pro 4º jogo. Agora vamos pro 5º. Vocês querem que em menos de 2, 3 meses de treino, a gente alcance já um resultado tão positivo? Nos diga aí, professor. Então, a iniciação, ela já tem a sua dificuldade pela questão dos mais novos, né? Então, a gente sabe que os mais velhos ali, sub-10 ou às vezes sub-9, seriam os times que mais iria pleitear, né? Já a base, eu digo que é meramente, tipo, muito difícil, né? A base, já olhando aqui os times que já tem, já são times que já estão há muito tempo na A2, né? São times que já estão bem estruturados, já tem toda a sua estrutura. Então, é um desafio enorme, assim, formar um time novo, né? Porque que nem eu falo para vocês, eu falei para vocês da iniciação, muitos meninos que às vezes foram procurar para fazer peneira em algum lugar, fazer no outro, às vezes não teve oportunidade, e a gente, como time novo, acaba abraçando esses meninos e trazendo eles para ficar com a gente, né? E aí a gente sabe que teria essa dificuldade. Então, a gente tem 2 categorias que estão ali alcançando, né? Foram jogos já pegados, que já quase conseguiram ali um resultado
que os pais tanto esperam, mas a gente sabe que não é assim, né? Se demora, né? Então, o nosso sub-12, ele conseguiu fazer grandes jogos, mas aí enfrentou grandes equipes também, aí a gente vê aquela balança, né? Pô, mas um jogo foi 0-0, foi 2-2, ou foi 1-0, foi apertado ali, e aí quando outro time toma 5, 6, 7, 8, porque o natural era para acontecer isso em todos os jogos. Então quando acontece essa de ali ficar parelho ali junto, a gente vê que alguma coisa está sendo feita, alguma coisa está dando certo, né? E aí a gente tem dificuldade também nessas categorias com os próprios atletas, né? Às vezes é difícil a gente conseguir, assim, atletas de um nível alto. Então, já que a gente não consegue, a gente, como também estamos iniciando, estamos estruturando esses meninos. Então, hoje o 14 e o 16 são as equipes que mais sofrem, né, em questão de resultados, porque são as equipes intermediárias ali, né? Onde que 14 e 16 é muito forte das outras equipes, porque se a gente pensar aqui, principalmente times que têm iniciação e base, e a gente pegar quanto tempo os meninos têm, né? E também os meninos vai naquela equipe porque aquela equipe ela tá pleiteando algo lá em cima. Então a gente entende que tem meninos que jogam pra estar ali. Então a gente pega ali um menino que veio desde a iniciação, chegou no 12, foi pro 14, foi pro 16. Olha a gama de experiência que ele tem. Então ele adquiriu muita experiência ao longo dessa jornada. Essa era uma coisa muito importante que eu queria comentar com você. Eu acho que é o que faz toda a diferença para nós. Quer dizer, que traz a diferença, né, do que nós estamos falando agora. Porque no nosso último jogo lá da iniciação no Grêmio Metal, que a gente comentou, eu conversando com um técnico lá na parte de fora, ele comentou comigo que na categoria sub-10, ele tinha atletas que estavam com ele desde os 5 anos de idade. Ou seja, passaram 2 anos pelo sub-7, ficaram no sub-8, no sub-9 e estavam no sub-10 com ele. E boa parte dos meninos estavam a mesma coisa, 2 vezes no 7, no 8, estão no 9 hoje, já com 3 anos de experiência desse campeonato, de todo esse trabalho da federação. E nós, boa parte dos nossos atletas é o primeiro ano na federação. E os que já jogaram estão ali no nosso time no primeiro ano, integrando com os nossos atletas. Então, quando você tem esse acompanhamento por anos, né, da equipe, aqueles mesmos atletas, aquela integração, um já conhecendo um pouco a jogada do outro, se torna diferente, né, Thiago? Com certeza. Então imagina um grupo formado de vocês, vai onde vocês trabalham, tem um grupo formado. Aí um ou outro sai. Aí quando você vai buscar, você busca alguém para suprir aquelas posições. Então assim, por mais que às vezes, e isso acontece muito, mas às vezes sai para essas equipes que estão, ela supre a falta ali e pronto, ela repôs. Enquanto a gente está totalmente no zero. A gente tem meninos que já jogaram, já a federação, mas e aí, jogou quanto tempo? Como é que foi? Então tem tudo isso. Pô, ele era aproveitado? Não era. E aqui está sendo aproveitado. Aqui ele está jogando, aqui ele está tendo que jogar. Então assim, ele não teve uma base antes disso, entendendo? E a gente pega alguns meninos que já tiveram, que já jogaram e eram, são os meninos que às vezes a gente olha e que qualquer um leigo olha e fala, pô, aquele moleque segura pra caramba e aquele moleque fica mais no jogo. Não, Exatamente. Interessante isso, Thiago, porque assim, falando em base, a gente recepcionou alguns atletas agora pro estatual, que tá vindo transferidos de outros clubes, e com essa demanda mesmo, com o próprio atleta e os pais acham que ele não estava sendo aproveitado no outro clube. E é natural. Eu acho natural isso. E nós tivemos atletas também que saíram do nosso, nosso, né? porque estava achando que ele não estava sendo bem acharam que tinha que aproveitado. ser muito mais aproveitados, que a gente tem uma dificuldade muito grande com isso, né, meu irmão? A gente tem, são 4 jogos, são 4 tempos de 5, não é isso? Não, na base No 18 e no 16 é 2 tempos, e no 12 e o 14 são 4. 4 de 5. Então, no 4 de 5, por exemplo, que são 12 e 14, nós temos uma questão que, às vezes, os pais querem que o filho jogue 2 tempos direto, que o filho jogue do primeiro ao 4º tempo.
muitas das vezes sem saber a regra da troca por conta do ano de nascimento, né, Thiago? Tem toda essa questão. Sim, sim. Tem isso também. A parte da troca por causa do ano de nascimento é uma dificuldade que a gente... Não sei se os outros clubes têm essa dificuldade igual nós estamos sofrendo. Vou ser sincero que a base para nós tá não tá pesado, tá? Porque é muito detalhe para administrar. Você tem que ter menino de certa idade, tem tempo, o treinador tem que estar muito atento na substituição. Fazer uma substituição errada ali, às vezes você toma um WO. Penalizado por besteira. Sim, sim. Por besteira. Às vezes você bota um menino lá da idade errada, lá no momento errado, ferrou. É uma substituição errada. Aproveitando esse ensejo, o porquê nós temos essa regra, Thiago? No 12 e no 14? A gente tem essa regra desde a iniciação, né? Porque ele obriga você a trocar no segundo período. Não, sim, porque o ano ele é o mesmo, né? E para não acontecer isso na base, eles fizeram essa questão que a gente fala de ano ruim e ano bom. Então a gente tem que favorecer, eles querem favorecer os meninos que não jogam. Porque lá na base, se a gente for ver as idades, é 11 e 12 anos, sub-12. Então, obviamente que o professor vai aproveitar os mais velhos que estão mais capacitados para jogar. Então a Federação Paulista, pensando nessa questão que a federação sempre fomenta, isso é uma das pioneiras nessa questão de regras adaptadas, né? Hoje, se a gente for ver aí para fora, nenhuma federação tem tanta regra adaptada que nem hoje a Federação Paulista. Então, hoje a Federação Paulista adequa quantos toques vai dar na bola, ano bom, ano ruim. Na iniciação tem bastante que desce a trave. Então, a gente tem. Até então, quando eu estava em outros clubes, fui disputar alguns torneios fora, a gente encontrava as regras totalmente de um principal. Entendi. Então, eles fomentam essa questão de todo mundo jogar. Eles ainda querem colocar mais. Então, sempre que a gente vai em congresso, algumas coisas, eles sempre querem colocar mais. Eles querem aumentar o número de participação. Então, essa é a questão que você comentou. Thiago, é interessante isso sobre a regra, que a gente vê que às vezes até os árbitros se perdem, né? E às vezes eles vão lá fazer uma cola ou liga, que às vezes tem uma reclamação ali em quadra ali. Que... Nós tivemos um caso desse, né? Que foi necessário ligar pro... Que teve um assunto ali e na hora até o árbitro se perdeu. Falou assim, e agora? É que é muita coisa, né? É porque hoje a gente tem muitos jogos, a gente tem poucos árbitros e a gente tem não tanto treinamento que nem era para ter. Hoje eles, falta se eu não me mais de engano, capacitação, né? Eles têm no começo do ano, né, toda uma preparação. Às vezes não sei se fica uma semana, fica tudo, mas depois é aquele de sair escala, eu vou para aquele jogo e às vezes tem essas questões de um árbitro que vai muito para base, de repente foi para iniciação e às vezes é muita regrinha, então para eles tem a mesma dificuldade. Só que eu, como treinador, não tento pode ser o cara assim, errar tudo, só que eu não me baseio muito nisso, porque eu tenho que acreditar mais no meu trabalho, né? Porque hoje existe uma reclamação muito grande, né? Já trazendo isso daí, muito grande de arbitragem, muita confusão entrando em quadra. Então hoje a gente tem muito isso. Só que se eu me apegar a isso, infelizmente, eu acabo esquecendo a minha equipe. Então hoje o cara, claro, às vezes eu vou lá, vou dar uma pressão, mas eu não consigo perder a cabeça. Acho que muita gente se respalda numa coisa que eu às vezes até fico bravo com o pai falando pra mim. Não, eu tava emocionado aquela hora. Tá, mas isso não é justificativo. Como é que eu vou ensinar uma criança que eu fiz uma coisa errada porque eu fiquei emocionado ali na hora? Não existe. Sem fundamento nenhum. Você mesmo sabe. Pô, eu já vi pai saindo fora de ginásio porque sabe que perde o controle. Falei, se eu ver o meu filho jogando e acontecer alguma coisa, eu perco o controle e vou lá. Então, isso é um assunto bastante bacana, porque eu não entendo isso como justificativa. Não entendo isso. Não, acho que é uma coisa que... Teve um jogo da base que a gente era como visitante, aí parou o jogo para expulsar um cara da torcida adversária.
E realmente, é o que o Thiago falou, até o próprio jogador fica, o próprio atleta que vê aquilo, ele já fica com vergonha. Ele já, ali o menino saiu do jogo. Desestrutura. Desestruturou. Desestruturou. Essa é chato mesmo, é Sim. feio. Eu coloco isso daí como o cara ou a mulher, tanto faz, porque hoje tá no mesmo nível, né? Não Tá. tem como separar os dois. Eu acho que ele fica numa carga tão pesada durante a semana, e aí quando chega no futebol ou no futsal, ele sente como uma válvula de escape. E aí é isso que a gente sofre. Então a gente vê totalmente ali explosivo, falando, mandando para aqueles lugares e tudo mais, e assim, tipo, é uma coisa totalmente que não Eu precisa. sempre falo, gente, toma cuidado que aqui nós estamos lidando com crianças, com jovens, e aqui fica o aprendizado. Igual eu estava conversando hoje, né? Eu tive uma reunião com uma pessoa, e nós estávamos falando sobre o nosso trabalho, e eu coloquei para ele o seguinte, falei assim, olha, o nosso objetivo aqui não alcança só o esporte, não é só jogar. Ele tem tantas outros pontos que nós estamos trabalhando ali com os meninos, que é a responsabilidade, né, Thiago? Que tem a questão do autocontrole, né? Enfim, são tantos outros pontos ali que se trabalha dentro do futsal, dentro do nosso jogo, dentro do campeonato, para que ele possa participar, né? Para que ele possa se integrar, para que ele possa ser convocado, que isso é um ponto que deixa todo mundo maluco, mas que isso a gente acaba auxiliando na evolução do cidadão. Sim. Não apenas da criança, na evolução do cidadão. E tudo isso começa pelo treinador. Isso daí eu levo muito como base. Eu acho que se hoje você não tem um treinador equilibrado na frente da sua equipe, eu acho que vocês aqui já me conhecem a minha maneira de estar dentro de quadro ou até treino. Só que eu tomo muito cuidado para não extrapolar. Para mim, a competição ela vai até um certo ponto. E a gente já falou aqui da iniciação na questão do menino, que a gente viu, pô, mano, o menino é bala, tudo, mas faltou nenhum dos treinos. Qual que é a regra? Faltou, não vai. Eu não fiquei me doendo, nem um pouco. Eu não vou favorecer. Não, mas o menino não ajuda porque vai ganhar o jogo. Não, mas se a gente tiver que perder, a gente vai perder. E a questão da base, a gente enfrenta muito essa questão, né? Que é uma questão que já vem de fora, né? Dos próprios atletas. A gente, quando os meninos na base eles entram, a gente explica tudo o que vai ser feito, né? E tudo, ó, vai ser assim, 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 assado. Só que na hora que chega, né, nos finalmente, tudo, às vezes eles não cumprem com o que a gente fala, né? Então, a gente não tinha combinado isso, a gente não tinha combinado aquilo. Então a gente vê, e a gente também não tem como ficar moldando uma coisa que a gente só fica 1 hora com o atleta. Então a gente fica 2 horas na semana só com o atleta. Então a gente tem muito pouco tempo para tentar, né, ajudar nessas questões, de entender que é uma coisa que ele está trazendo lá de fora. Então se ele está sendo malandro com certa coisa, pô, a gente sabe que ele está trazendo lá de fora, que não é bacana, tudo. Então a gente tenta dar uma direção, mas infelizmente não é aquela integral, sabe? Para chegar Ó, Thiago, isso daí eu acho que foi a nossa maior dificuldade, está sendo a nossa maior dificuldade. Ela é e continua sendo a nossa maior dificuldade. Exato. Eu acho, assim, pelo nosso primeiro ano, eu acho que fomos muito loucos de entrar com 8 categorias. Aqui é um bando de louco. Clubes mais experientes falaram que nós estávamos... Falaram assim, meu, vocês são loucos de fazer isso. E assim, por exemplo, a iniciação vindo para a base, eu acho que eles vêm mais disciplinados do que a nossa base atualmente. Eu vejo que os meninos de 12, 14 anos, eles são mais disciplinados do que os de 16 e 18. Concordo. Até com documentos, cara. São, assim, coisas que, assim, que a gente passa que, às vezes,
eu até perco mais a paciência do que vocês dois, porque, cara, é documento danificado e a gente explica. Sabe uma coisa que eu tô percebendo? Que a gente fala, o cara ouve, mas não escuta. É o que reproduz na semana. É isso. Sabe? Tem que alguém fazer por ele. É! isso. E aí você fala assim, cara, você já tem 16, 18 anos. Ou se não, você explica 1000 vezes a mesma coisa e o cara fala assim, não, mas eu já fiz. Aí você fala, mas tá faltando, tá errado. Não, mas eu já fiz. Olha, Mas você tá ouvindo o que eu tô falando? Mas você quer saber o que me deixa mais chateado com isso? O que me deixa mais chateado nesse ponto é a gente saber que nós temos ali jovens, vamos colocar ali de 14, 15 anos até os 18 anos, e que os pais sequer participam. Também. Tem casos que os pais sequer participam. Gente, Nunca foram lá. é um processo de evolução do seu filho. Não é simplesmente jogar uma bola, não é simplesmente um jogo. É um processo de evolução. Sequer o pai vai acompanhar no jogo. Você entendeu? Então, isso pra mim me pega muito. Agora, eu fico imaginando essa questão que você colocou agora, Igor, da transição que nós teremos no ano que vem, né? Por exemplo, do Sub-10 que vai passar para o Sub-12. E aí você tem o grupo do Sub-12 que vai ser 14. dividido pela metade e vai para o Sub-14. O do 14 que pela metade vai para o 16. Sim. E aí continuamente, né? Aí é a questão que outros clubes já têm, né? Porque nessa atuada de subir que você tá fazendo, essa escadinha, que era o que eu já tava pensando aqui para falar, a escadinha ela funciona assim. Sobe todo mundo 10 vai pro 11, aí quem tá no 11 vai pro 12. Aí quem era ruim vira bom e quem tava no 10 que era só bom vira ruim e aí é isso. Hoje, clubes que já tem, um bom tempo aí, os meninos eles acabam saindo. Só que fica o margem. Então hoje a gente tem menino que tava desde o sub-10 que tá no 18. Então, tipo, ficou 3 no 18, que começou lá de baixo. Tem 4 que era lá do 10. Aí no 16 tem 5 que era, porque vai aumentando a conta, né? Uhum. Quanto mais alto vai subindo, Uhum. mais o moleque vai saindo pleiteando outro clube, que aí tem sub-20, que tem principal, então eles já pleiteiam isso e é o que a gente também quer. Não quer que ele morra no 18, sendo que ele tem uma oportunidade de aparecer, vai no sub-16, Sim. e aí poder pleitear para jogar um sub-20 ou um principal num clube que tem. Então a gente entende que aí vai subindo. Aí vocês vão ver a diferença do que outros clubes às vezes não têm dificuldade. Porque a mentalidade ela tá vindo lá de baixo. Então quem entra tem que entrar com aquela mentalidade ali. Senão vai estar destoado do grupo. Então essa é uma questão que requer muito tempo. Por isso que hoje o 18 é um problema particular lá deles. O 16 é outro totalmente. Aí a gente já formou 2 linhas aqui. Aí o 14 é outro. Aí o 12 é outro. Aí a gente fica doido. Porque cada um tem os seus problemas, né? De pais não querer fazer um grupo para se conversarem, para eles se planejarem para certas coisas. Porque o clube ele vai até certo ponto. A gente hoje não consegue entregar para eles. E falando em clube grande também é a mesma coisa. Clube grande não vai lá nos que fazem as transmissões e aí combina com eles, é isso. Não, é tudo os pais. Categoria de base que tem aí jogos, é tudo os pais, os atletas que agitam para ter. Então, essa é uma diferença que a gente está, às vezes, acabando a gente tendo dificuldade nessa questão, com foto, com coisas assim. Então, pouca coisa que eles mesmos podem estar ajudando a gente, né? Porque a gente hoje não consegue fazer tudo. Não dá, infelizmente não dá. E falando... Falta abraço. E para terminar o que eu tava falando, que era o sub-14, sub-16, eu falei que é um dos times que tá com mais dificuldade ali, né? Time ainda que tá entendendo, porque tem todo um conceito, é muito mais difícil. É como se você caísse numa prova do Enem sem estudar. Porque tem menino que não entende o conceito tático, menino que não entende o conceito de jogo, é o menino que ainda não entende a implantação que o professor está tentando fazer e colocar.
Só que para todo mundo aquela implantação tá errada, não tá. Cada um tem o seu modo e a gente tem que abraçar aquele modo que o professor fez. Correto. E o nosso sub-18 é um time também que junto com o 12 a gente vê que tá mais brigando pelos resultados. Só que tem um problema que eu já falei até para os treinadores, que é o nosso problema, é um recorte o jogo. Se você vê o jogo no primeiros 5 minutos, é um jogo. Se você vê nos últimos 5 minutos do primeiro período e no segundo, você vê que é totalmente outro. Por quê? Porque é constância. Você precisa manter uma constância. E hoje a gente não tem constância. Os meninos, eles conseguem fazer o que foi estipulado pelo treinador no começo. No período. Só que aí as pontas vai começando a se soltar. E aí isso que destoa a gente de estar começando para um time que já começou e já está há muito mais tempo treinando. Isso muitas das vezes pode ser por conta do tamanho do ginásio que eles jogam. Sim, que treinam. Isso também tudo em faz total consideração. diferença, né? Com certeza. E outra coisa, né, Thiago? A gente tá pegando times agora no campeonato estadual que não estão brigando só pelo título, né? Estão brigando também para subir de série, né? Então, assim. Tem isso também, verdade. Porque participou do campeonato metropolitano. E os caras estão vindo com força, verdade. Vindo com força para subir. Então, assim. É uma barra para os meninos da base. Mas, assim, o que eu percebo é o brilho no olhar que eu vejo na iniciação, eu não vejo na base, sabe? Eu vejo que os meninos... A garra, né, Igor? Igual a gente estava comentando esses dias. A garra dos meninos de... E isso me deixa um pouco chateado, às vezes, porque eu falo assim, pô, é nosso primeiro ano, tem pais que acham que nós estamos ganhando um monte de dinheiro, mal sabe que... Base é só prejuízo. Só. Às vezes os meninos. Não era pra contar isso, Thiago. Não, os caras. Não tem como falar. Pode me perguntar lá no clube se alguém quiser, que eu falo exatamente o porquê Não conhece, que chamaram eles de louco, né? não conhece a realidade. Porque o certo é estruturar a iniciação, né? Hoje estruturar a iniciação. Estruturou a iniciação, aí sim eu vou para a base, porque a base, os valores é muito lá em cima, né? O custear, alguns clubes, os meninos acabam tendo uma taxa, outros clubes não. Então isso faz diferença também no momento da escolha. Pô, eu vou para um clube que tem ou para um clube que não tem? Claro que a gente, pensando em clube, jogando federação, a gente quer chegar no nível que ninguém ajude a gente em nada, que só vá na quadra, vai pro jogo e pronto. Esse é o nosso sonho. Só que hoje quem tá entrando no projeto tem que saber que infelizmente não é isso. Hoje a gente precisa de uma contrapartida que é dos pais, dos próprios atletas e tudo mais. Até porque a gente tem que custear o espaço dentro do clube, né? Não, ali a gente tem meninos que já trabalham e ele tá custeando a carreira dele ali, vai. Sabe? Exatamente. Tem menino ali que ele trabalha e ele paga. Tem outros que a gente vê que até tem condição e... Agora deixa eu só fazer uma pergunta. Hum. O Thiago só veio falar sobre isso da base agora? Só agora você vai contar isso, Thiago? Surpresa. Teve tanta oportunidade para contar sobre esse assunto da base antes. E aí você pegou 2 e falou, você é o terceiro, né? Olha, Leandro, Com certeza. eu vou fazer eu vou confessar uma coisa. Essa história da base foi culpa sua, porque... Não, depois do tiroteio vem a bonança. Calma, oxi. Sério. Não, é que na verdade eu penso o seguinte, Thiago. Quando nós iniciamos a estruturação foi feita em cima da iniciação e base. Então é o seguinte, se é para entrar em campo, ou entrar em quadra no caso, que a gente entre para ver o jogo rolar. Certo? Mas a realidade é outra, né? Depois Tudo bem, concordo com você, concordo com você. E se a gente for entrar nesse mérito aqui, a gente tem que deixar assim um espaço de 2 podcasts só pra gente falar sobre isso.
de tanta coisa que a gente tem pra falar aqui. E começa de novo. Não, mas a base eu Zero a acredito vida. que vai engatar agora, né? Assim, eu acho que 2 categorias, eu acho que logo já começa a vir as vitórias. Tem categoria que vem empatando, tem o sub-12, eu acho que só tem 1 ou 2 derrotas, o resto é empate, não é isso, Thiago? Isso. Eu não me recordo agora. Uma das coisas também que a gente não pode esquecer, né, que a gente só pega a parte chatinha, mas hoje na base tem muito pais que nos ajudam, né, Sim. que compraram a ideia, tá ali junto com a gente, que sempre quando me pega nos corredores ali a gente conversa e tá pronto para ajudar. Então, para esses pais, por favor, ajudem a gente a fomentar isso para os outros, né? Porque nem todo mundo entende, então a gente não pode deixar de dar os parabéns para esses pais, que a gente vê poucos pais lá na arquibancada acompanhando. Também quem tem dificuldade também a gente entende, mas a gente sabe que o bem precioso está ali, então a gente entende que em algum momento tem que ir ali, tem que falar com a gente, né? Acho que é bacana chegar e conversar com quem ali administra o projeto, que está ali junto. Então a gente não pode esquecer isso, que são os caras assim que vai nos ajudar bastante. E assim, buscar resultado e buscar alguma coisa, eu não falo em meses, eu falo em anos, né? Acho que a gente tem que trabalhar ainda muito, eu acho que a gente tem que competir bastante, né? Tem que competir muito, tem que ter muitos jogos, né? Até já falando aqui uma das coisas que a gente já está vendo aí para o final do ano, que é pleitear algum campeonato para o final do ano para os meninos. A gente já tem alguns em vistas aqui para estar levando eles. Porém, foi o que eu falei na primeira reunião, né? E que poucos lembram, né? Que depois vem a parte da emoção, né? Fica emocionado e às vezes esquece. Memória de Dory. Exatamente. Pra gente levar, fazer alguma coisa, a gente não pode ter tanto problema que nem a gente tem hoje. Pra gente ter um problema fora daqui, não adianta. Então, pros pais que estão ouvindo a gente, que estão aí com a gente, eu peço assim para que vocês ajudem, para quando acabar o campeonato da federação, a gente ainda possa continuar ainda buscando novos campeonatos ou novos ares para continuar com os meninos. Eu acho que vai ser uma experiência enorme de um time viajar, vai levar 2 categorias, 3 categorias, acho que é bacana, a gente tá vendo isso. Uma bela experiência, né, Thiago? Isso, a gente vai levar esse projeto para os pais, para eles ver se topam tudo, mas para isso a gente precisa da ajuda deles. Olha, Thiago, mas mesmo assim, entrando nessa parte da parte boa, realmente, lá no Astros, tem alguns pais, assim, que são verdadeiros anjos, sabe? Assim, são anônimos, sabe? Assim, e mães que já vieram conversar comigo, que eles veem que alguns atletas têm uma dificuldade mesmo, e eles falam assim, olha, o uniforme pode deixar que eu vou dar, ele não precisa ficar sabendo, olha, tal coisa, para o custo da viagem tá aqui, eu vou ajudar. Então, assim, esse é o espírito, eu fico até... É o que segura mesmo a barra para nós, é o que ajuda no projeto. Assim, às vezes a gente põe ali uma camiseta de torcida, um uniforme, mas é isso que acaba ajudando a custear todas as nossas despesas. Porque a gente tem na base, são bastante atletas bolsistas que não têm condições de arcar com as despesas. Hoje nós temos aí praticamente nosso projeto aí, a gente pode trabalhar que 35% a 40% do projeto é voltado de projeto social, né? A parte de bolsistas, né? Isso fica bem pesado para nós, hein? Isso que no nosso budget inicial a gente tinha trabalhado com 20%, então a gente está quase dobrando. Quase não, estamos dobrando já o valor aí em relação ao que nós temos de projeto social, mas eu concordo com você no que você falou de uma coisa, Igor. É assim, isso pesa, a gente tem uma despesa maior, mas eu acho que é o início e eu acredito que nós vamos engatar. A base vai engatar nesse trabalho aí agora, nesse próximo semestre, e nós vamos colher bons frutos.
Não, e eu acho que também a partir do próximo ano, mas já começando nesse, né? Vamos se estruturando cada vez mais como projeto. Eu acredito que para o próximo ano patrocinadores venham melhor, assim, mais pesados, né? Porque aí a gente não vai estar mais no primeiro ano, já vamos ter alguns resultados, atletas já conhecidos, o time conhecido, comissão técnica conhecida. Então, assim, a gente está investindo bastante também na divulgação do próprio time, né? Para trazer patrocinadores e chegando, lógico, fé em Deus, é o que o Thiago falou, é projeto para anos, não é meses, nem semanas. Daqui os próximos anos a gente chega num nível que tá até dando ajuda de custo, né, para os atletas, né? Fé em Deus a gente vai chegar nesse nível. Assim esperamos, minha joia. Porque... Mas assim, tudo no começo É difícil. é difícil e para nós coragem não tá faltando, né? Com certeza. É isso, pessoal. Eu acho que nós estamos caminhando para o fim, né? Estamos aí já concluindo o nosso episódio de hoje, que eu acredito que foi um episódio para que pudéssemos aí ter um feedback do nosso coordenador relacionado à iniciação, ao que nós temos agora da base. E, Thiago, queria que você deixasse aí um pouquinho, uma palavra, uma frase, o que você quiser aí deixar para os nossos atletas, porque eles vão estar assistindo. Eles sabem que você está aqui, eles vão querer escutar o seu feedback. Então, por favor, fique à vontade. O que eu tenho para falar é que... Lá vem a bronca. É que nem eu falo para eles, acho que tá nesse nível de competição que a gente enfrenta aí, acho que é uma experiência grande, né? Acho que muitos às vezes não querem isso, né? Porque é pesado. Vem muitas questões, né? De tipo não ser convocado, de ter um treino que não pode se parecer que nem escolinha, é um treino mais pesado, é um treino mesmo de uma equipe, é de federado mesmo. Então, é muito difícil isso, né, para uma criança, isso requer assim, e quem conseguir passar engrandece pra caramba isso daí, então assim, precisa comprar ideia, tanto os pais da base quanto na iniciação, porque a base também sente essa questão de não ir para jogo, de não estar sendo aproveitado, de não estar sendo isso, e é o que eu sempre falo. Todo mundo joga videogame, todo mundo sabe que tem os níveis dos jogadores, né? Hoje ninguém é bobo, ninguém tá indo para algum lugar sem saber. Então hoje é o que eu mais falo para os meninos da iniciação. Meninos, eu vou colocar no jogo quem tá com o kart mais alto, não é isso que você faria? Você não vai colocar na frente, quem que você vai colocar? Você não vai colocar o Messi, o Cristiano Ronaldo? Você não vai colocar no meio ali os melhores jogadores que tá, com os kart mais altos? Pô, é isso. Ah, mas professor, e os outros? Como é que os outros vão ganhar oportunidade? Eles vão ganhar oportunidade. O problema é eles querem agarrar, é eles não desistir, que é o que eu falo pra eles, né? Às vezes não foi convocado pro jogo, tá lá desanimado no treino, eu falo, poxa, cara, mas aquilo já passou, agora vira a fita e vai pro próximo. Então a gente vê muito atleta, às vezes, que se desmotiva, que às vezes para de treinar e fala, ó, eu quero sair do time, não quero mais. E às vezes os pais ou quem tá de fora acaba concordando e aí foi isso. Sim. Então é uma luta que ele não foi lutar, é uma luta que ele deixou de lutar, né? Eu digo isso, Thiago, desculpa te cortar, mas assim, Sim. Eu digo isso que quando o pai ele simplesmente recebe essa intenção da criança de desistir e ele coaduna com isso, ele dá um aceite a isso, ele tem que lembrar sempre, e aí fica um recado para os pais, que você está ensinando para o seu filho que para a vida ele pode simplesmente desistir das coisas e não lutar por isso. E a vida a gente sabe que ela é feita de nãos, né? Para tudo você tem um não, e se você não correr, se você não lutar, se você não se preparar para aquilo e não brigar por aquilo, você vai ser um perdedor. Essa é a palavra.
Não, e outra coisa, bem colocado pelo Thiago, e agora nós estamos num momento, você colocou aí como ser convocado e não ser convocado. E agora a gente vai entrar num momento do campeonato que é eliminatória, e possa ser que ele foi convocado e conforme a leitura da partida, ele nem entre pro jogo. Por causa que, assim, você como treinador, Thiago, você também tem a sua ambição, como nós, como diretoria, também nós queremos ganhar. E agora a gente tá num momento que não se pode dar o luxo de falar assim, entra lá para jogar um pouquinho. Ou girar o atleta. Você tem que ter uma confiança nos atletas que você tá levando. Fala assim, esse eu vou colocar e ele vai segurar o rochão. Sim, é experiências, né? É a gente às vezes deixar de não ter aquela experiência. Que nem a criança está correndo lá, a gente já viu que caiu, que já deu. A gente vai tirar aquela experiência dela subir uma escada sozinha, dela fazer alguma coisa. Então, tem às vezes que vai para jogo e tem pai ficar com ai meu Deus, será que vai colocar? Pô, se não colocar, vai ser uma experiência. Como é que ele vai reagir? Não é bom a gente ter uma reação do nosso filho como uma criança, que ele tem essa experiência como criança e não esperar ser adulto para ter essa experiência? Sim. Se a gente pode dar essa experiência, ter isso, e é uma coisa assim que não é, você não, é uma coisa que eu não fico prevendo, é uma coisa que acontece. E isso que o Leandro citou, a gente tem muita experiência, principalmente no Sub-9, de meninos que tiveram muitas oportunidades e que eu vi muitas coisas ali que dá para aproveitar. E tem outros meninos que eu vi subindo muito, mas que às vezes eu falo, poxa, ainda não dá. Então, assim, é saber lidar com essas emoções, que é muito mais problema dos pais do que propriamente das crianças. Porque que nem eu falei no primeiro podcast lá, eu falei que terminou o jogo, vai fazer outra coisa, vai brincar. Esquece aquela parte de lá de dentro e da escola, quando você deixa seu filho, é deles. Quando vai no dentista, é da dentista, é ela que vai cuidar, não é você, deixa ela. Você não vai sentir a dor por ele. Exatamente, é a profissional que estiver lá. Você vai na farmácia, é a mesma coisa, deixa que a farmacêutica vai indicar o melhor medicamento e você fica de lado. Então é esse recado que eu quero deixar, falar para os pais da base ter paciência, que é um jogo muito difícil, eles entraram no nível altíssimo, não é do dia para a noite. Não adianta ficar tentando achar quem tá errado e quem tá certo, tá? Porque quem tá dentro de quadra tá credenciado para estar lá e tem todos os métodos. E ninguém, eu vi até hoje, e professores que já foram filhos de atleta, que já tiveram comigo, esses caras não falavam nada. Sabe por que eles não falavam nada? Porque eles sabem o que está sendo proposto dentro da quadra. Verdade. Ele fala, tem várias metodologias, eu sei qual metodologia ele está usando. Talvez, para mim, eu usaria outra. Mas ele que escolhe, o profissional que tá tocando. Tem que respeitar o profissional. Então, às vezes, tocando nesse assunto, que às vezes eu acho que algumas coisas, o treino está sendo assim, o jogo está sendo assim, mas tem que respeitar o profissional. Concordo. Eu não vou desrespeitar o profissional ou qualquer coisa que tenha sendo feita. Então, deixando esse recado também aí para os pais da base, para que entenda que está sendo lá. E se alguém tiver qualquer dúvida, quiser falar, as portas sempre estão abertas. Acho que aqui ninguém nunca vetou ninguém de falar. Os nossos contatos estão sempre aí. Os professores podem ser chamados durante o treino, principalmente o auxiliar, para ser indagado alguma coisa, alguma demanda. A gente está sempre à disposição. Então, ficar falando atrás ou nas costas, pra gente, felizmente, a gente é profissional e a gente não vai dar trela para isso. Acho que todo mundo aqui e ninguém, eu não vou contratar uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Então, se eles me colocaram, eu coloquei tal pessoas nesse lugar aqui, no clube, tenho certeza que são pessoas gabaritadas para estarem ali. Então, confiem no trabalho, aguentem firme, que o resultado vai vir. É isso. Deixa eu dar a sua rede social, já que é para entrar em contato, para te chamar lá no direct. Eu mando nos grupos do WhatsApp, tá, galera? Eu mando lá, quem quiser meu contato, eu mando lá. Show de bola, Thiagão. Obrigado, cara. Acho que foi muito esclarecedor, um episódio que nós podemos aí
utilizar como base, fundamento para conversar com muitos pais. Igão, finaliza aí, deixa o seu recado para encerrarmos mais esse episódio, meu irmão. Pessoal, tamo junto, tamo num momento bacana, as duas categorias aí disputando campeonatos diferentes e tem muita coisa para rolar ainda. Vamos ter fé, tá dando certo e é isso daí. É o Astros. Vamos para cima, não é isso? Então, pessoal, para encerrarmos aqui, eu vou deixar a nossa rede social primeiro, para não esquecer. Aqui, ó, vai aqui embaixo, curte, segue o nosso canal, compartilha, comentem esse trabalho aqui que nós estamos fazendo, que nós estamos aqui para dividir a nossa experiência com vocês, para que vocês possam ter um pouquinho mais de conhecimento do que é o dia a dia de um clube que está na Federação Paulista, as dificuldades que nós temos com os nossos atletas, para que vocês possam entender a vivência do dia a dia de uma equipe que está participando aí no Campeonato Paulista e o estadual. E nos acompanhem no Instagram. Nós estamos lá como Futsal Astros. Eu estou como Leandro Freitas SP. Igor.andré.machado. Thiago Tech.futsal. Tech.futsal, você viu? Acompanhe na rede social, pessoal. Curtam, comentem, compartilhem. Venha falar um pouquinho conosco. Sigam o nosso canal e nós vamos juntos. Bora lá? Vamos. 1, 2, 3, Astros!